Sabe por quê? Eu disse assim, muitos são chamados, olha lá, povos escolhidos. Uma vez eu fiquei de cara com isso. Eu digo, será que eu não sou escolhida de Deus? Sabe quem é que se convoca? Você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus precisa daquele que arranha os céus, aquele que vá e faça as coisas, marche adiante, mesmo que não tenha ninguém no pelotão atrás dele. Porque não adianta a gente querer colocar nas costas dos outros a responsabilidade de nós adorarmos a Deus, a responsabilidade de nós sermos cheios do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Aí o crente carnal acha tudo que o crente espiritual errado, tudo que ele faz é errado. Claro, Deus, isso está no livrinho, tá? Não está na palavra. Deus tem coisas grandes, mas não as pode comunicar ao carnal, somente ao espiritual. Por quê? Porque o espiritual está assim, ó, com o Wi-Fi ligado o tempo inteiro. Amém? O espiritual está aqui, ó, com a conexão total com Deus. Deus fala uma coisa, vai lá fazer. Acho lindo quando ele diz assim, senti no coração de fazer tal coisa, fui lá em tal lugar e deu certo. Glória a Deus. O que é isso? Wi-Fi ligado. Está entendendo o que o Espírito Santo quer falar? Está buscando. Imagina. Amém. Não adianta somente nós sentarmos na cadeirinha, ler a palavra e ir embora e tudo seguir a mesma coisa. Pelo menos uma coisinha da pregação. Porque eu digo assim, né? A gente vem assiduamente na igreja. Imagina todas as vezes a gente lê, escutar a palavra, mas aí é que tá. A gente vem, pega uma coisinha nem que seja e pratica aquilo ali. Começa a praticar. Começa a pegar o hábito de praticar cada vez que tu escuta a palavra. Isso vai virar um hábito. Vai virar um hábito. E aí, vir para a igreja não vai ficar uma rotina, entende? Vai ficar diferente. Hoje eu vou aprender tal coisa. Se você está inclinado, o Wi-Fi ligado, está inclinado, você vai lá. Vou chegar no culto hoje, alguma coisa eu vou ter que aprender. Aprendeu, no outro dia despertou os olhos, Senhor, hoje eu vou ter que botar em prática aquilo que eu aprendi ontem. De verdade. Não vale mentir para Deus, tá? Amém. Mas os que praticam a lei... Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós temos o nosso advogado e ele se chama... Glória a Deus. Justificou, justifica e há de justificar. Amém? Então não se preocupe em condenar e julgar o irmão, porque Deus está de olho em todo mundo. Amém? E Ele vai fazer isso, tá? Vai nos julgar, tá? À medida que Ele queira. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, tá? Em julgar e condenar o irmão. Deus está aí, olha, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, o Senhor é ligado em tudo, em todos os momentos. Amém? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, um ímpio. Ele fala aqui dos gentios, ele fala, o que acontece? Olha, os quais, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, amém? Ou seja, são lei. O que acontece? É um ímpio, uma pessoa natural, que praticam essas coisas, amor, gozo, paz, longanimidade, ao natural, entende? O que às vezes o ímpio tem aqui nós não tem, mas a gente pratica através de Deus. Amém? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Imagina uma pessoa dessa convertida. Foi o que eu pensei na hora. Eu digo, meu Deus, imagina tu encontrar uma pessoa longânima, com paz, com benignidade, com todas as coisas do Espírito Santo. Vai ser uma bênção dentro da igreja, né? Não precisa estar moldando, não precisa dar trabalho para a pastora, que nem eu dei.
Não precisa dar trabalho, a pessoa já vem assim, zen, é só estudar a palavra, praticar, se converter a Jesus. Não dá trabalho que nem eu dei para a pastora. Porque uma coisa é a gente se encher assim de graça, né? Bah, eu não dei muito trabalho para a pastora. Eu não posso falar essas coisas, porque eu dei trabalho para a minha pastora. Mas glória a Deus, amém? Porque Deus deu essa vitória para ela, amém? Deus deu uma vitória para a pastora, Deus seja louvado. Bom, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Romanos, tá? Deus sabe do nosso coração, né? Nós somos imagem e semelhança de Cristo, antes de mais nada. Em algum momento nós aceitamos, nos batizamos. Eu não sei se você é um crente carnal. Aliás, assim, por alto eu até sei. Mas assim, eu não sei aqui, ó, se você é um crente carnal ou se você é um crente espiritual. Eu não sei. Mas o onisciente sabe de todas as coisas. Ele sabe se você é carnal ou não. Amém? E ele diz aqui então, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, se você tem algo em você que, assim, que precisa ser mudado, consertado, posso eu não saber, pode a igreja inteira não saber, mas aonde aquilo te incomoda e você sabe que Deus sabe e que você não consegue consertar, você dá um jeitinho daqui e dali, porque no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, é melhor que Deus não venha julgar segredo nenhum, amém? É melhor que você e Deus tenham uma amizade assim, ó, super alva como a neve, amém? Nem branca, melhor nem transparente, que seja assim, bem transparente a amizade de vocês, a nossa amizade com o Espírito Santo, amém? Porque às vezes a gente acha que tenta ocultar as coisas de Deus, né? No nosso coração, assim, a gente acha que tem certas coisinhas que a gente pode deixar de escanteio ali guardadinho, mas não. Deus sabe do nosso coração. Amém? Eis que tu tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te gloria em Deus. Quando eu li isso, repousas na lei e te glorias em Deus, eu traduzi por descansar na lei de Deus e em Deus. A gente precisa descansar no Senhor. Às vezes a gente fica autoatribulado por nós mesmos, vai dizer que não é. Alguém já nos disse assim, calma irmã, olha a confusão que tu está fazendo. Alguém já não falou para vocês? Já não disse assim, eu acho que tu está meio perdidinha aí nesses teus pensamentos. Calma, calma. Eu já ouvi isso da irmã Loici, quando estava naquela minha fase rebelde. A irmã Loici disse assim, Jô, calma, calma, descansa do Senhor. Ai, aquilo nunca foi tão suave nos meus ouvidos. E eu descansei em Deus. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Quem é que sabe a vontade de Deus, gosta das coisas excelentes e gosta de ser instruído pela lei? É o crente espiritual. E confia que és guia dos cegos, luz do que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. É uma bênção, porque na verdade são bem distintos o crente espiritual do crente carnal. O crente carnal é aquele que quer a contenda, que não concorda com nada, que está tudo errado, que não sei o que, não sei o que mais, tudo sempre errado. E o crente espiritual é aquele, não, paz, amor em Cristo, tudo vai dar certo. Tá tudo uma confusão, tá tudo para não dar certo. Mas o crente espiritual tá lá, vai dar tudo certo, vamos orar. E o carnal já tá lá, não, porque não adianta orar, porque não sei o quê.
tá contendendo, batendo boca já. Mas é assim. Eu vou te dizer, dos temperamentos eu tenho um pouquinho de cada. Um prevalece mais, normal. E do crente carnal, eu não vou dizer que eu sou espiritual, irmãos. Estou no altar e mentira não é de Deus. Amém? Eu tenho um pouco de cada. Só que algum precisa prevalecer mais em nós. E quem é que quer ser crente espiritual? Amém? Que o Senhor veja minha mão aqui balançando. Amém? Quem quer ser crente espiritual? Amém. Faz bem alto assim, glória a Deus, diz amém. Amém, Jesus. Fofo. Pra ele entender bem o recado. Aí vem as perguntinhas. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Tu que diz que faz todas essas coisas e não fazes. Uma vez eu li uma frase que diz assim, não é elogie, fique perto das pessoas que falam as suas fraquezas. Se a frase não for assim, é mais ou menos assim, que falam das suas fraquezas. E tenha cuidado redobrado com aquelas que arrotam santidade. Bem assim. Às vezes a gente diz que a gente é aquilo, que é aquilo, que é aquele outro, e chega na hora da prática, nós estamos muito distante daquele que é crente espiritual. A gente julga, pré-julga as pessoas. Gente, a gente cativa o inferno. Quando a gente fala de alguém mal, quando a gente pratica essas coisas, a gente diz que é, que faz e acontece, a gente não é, a gente está plantando um inferno no coração do irmão. Quando a gente chama alguém para falar de um outro irmãozinho mal, a gente está plantando um inferno dentro do coração dessas pessoas. Gente, se você não é crente espiritual e você está se identificando como crente carnal, não perca a oportunidade de ficar quieto a respeito das suas ponderações em relação a outra pessoa. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois a gente desfazer o que a gente fez é muito pior. A gente dizer que o irmãozinho, o irmãozinho fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, aconteceu tal coisa lá na igreja, que blá 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 blá. Daqui um pouco mais, nós plantamos o inferno no coração da pessoa. Ela não vem mais da igreja, ela não quer nem saber de Deus. A culpa foi do irmãozinho, mas Deus é que leva, né? As costas de Deus é larga, né? Aí nós erramos. Porque a gente fala tudo isso. Não, irmãozinho, não faz tal coisa. Virou as costas do irmãozinho. Tu mesmo vai lá e faz. Aí volta lá no início. Tu julgas e tu mesmo tá te condenando porque tu faz. Então por que tu tá julgando, irmãozinho? Por que tu tá mentindo pra ti mesmo? Não é mesmo? Pra que eu vou plantar um inferno no coração de outra pessoa a respeito daquela pessoa que tá ali desorientadinha, tá sem o Espírito Santo, coitado? Pra quê? Fazer injustiça. Se você não sabe o que vai falar, não sabe dar um conselho, não sabe ser espiritual, por favor, não perca a oportunidade de ficar quietinho. Glória a Deus. Porque às vezes tu fala e fala bobagem. Eu sei por mim. Porque eu tenho zero problema de impaciência. Eu quero as coisas pra ontem, eu faço tudo ontem, sabe? Tanto em casa agora que eu tô de repouso, né? Tô de repouso, eu não paro, eu quero fazer as coisas. E às vezes eu me atropelo nas palavras. Me atropelo e sou grossa. Um dia, liguei pra irmã Loici, chorando, né? Ai, desculpa, eu acho que fui grossa contigo. Porque eu vou te pedir desculpa. Se eu for grossa, eu vou pedir desculpa. Porque é o Espírito Santo trabalhando na gente. É a gente permitir que o Espírito Santo, que a gente reconheça. Eu e a Quero também, né? Quantas vezes a gente já se abraçou, ai, me desculpa, e chorando.
A irmã Loici também se fala, mas é amigo. Eu entendo que é amigo. Amigo que é amigo fala as coisas e nós meio que fica enrosnado, a gente, tá, tudo bem. Né, Zezé? Amém. O que é o crente espiritual? Eu quero plantar paz, amor no coração daquela pessoa. Pá, mas o irmãozinho é uma bênção. Ele é uma bênção. Uma bênção. Tudo bem que ele é uma bênção. Ora por ele, então. Sabe? Se você tá vendo que na conversa não vai rolar, alguém sabe o que fazer. Não condena, não julga, não seja crente carnal, sabe? Seja a diferença, sabe? O crente espiritual, ele chega no lugar, ele cativa todo mundo. Vai dizer que não é. Chega aquele sorrisão cheio do Espírito Santo. A graça não é dele, é de Deus. Mas ele chega no lugar e pá, as pessoas querem estar perto, querem chegar perto, assim. Eu lembro quando comecei a me convertir, assim, eu chegava perto das pessoas, os pregadores que vinham assim, eu ficava assim do lado, sabe? Rindo assim pra eles. Coisa mais estranha, assim, eu olhava pra mim e essa aí, quem será, né? Fica assim, se rindo do meu lado. Mas sabe, é isso, irmãos. A gente ser crente espiritual é a gente querer, sabe, essas coisas gostosas pra gente. A gente se tribula muito. Ai, a gente se auto, sabe, só falta pegar um chicotinho e ficar se batendo, sabe? Não, a gente tem que ser diferente. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Irmão, porque o crente carnal é que tem aquele problema, né? Hoje eu tô com tal coisa. Tá. Eu vou até anotar. Amanhã, hoje eu tô com outra coisa. Ele tá com tudo todos os dias. Ele fica pesado no final do mês, né? No final do ano então nem se fala. Haja oração para virar o ano, né? Só para aquele irmãozinho já virou 1 hora já. Só que aí o crente espiritual sabe discernir e vai ajudar aquele irmão a cada dia. Hoje eu tô que tô. Vamos orar. Hoje eu tô que tô. Não tenha preguiça de orar, sabe? Não tenha preguiça, as coisas são fáceis, a gente que complica tudo, amém? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós. Sabe por quê? Porque as nossas práticas dentro da igreja são diferentes às vezes, muitas vezes fora. E aí o evangelho fica ridicularizado por causa de quem? De nós mesmos. Sabe? Às vezes a gente tem atitudes na rua. Uma vez eu ouvi, quando eu trabalhava numa empresa no passado, eu disse assim, estava recém me convertendo. Tu é crente? Nem parece. Murchei, meus velhos. Fiquei triste, irmãos. Não dá pra ver em nada que eu sou crente? Só porque tu falou, senão eu não teria percebido. Me chateei. Me chateei porque eu disse, não, vai ter que ser diferente. Hoje sim. Não, dá pra ver. Hoje até me excluem das rodinhas. No meu emprego me excluíam. Agora no último, assim, o pessoal assim, né, meio diferentinho, assim, né. Os assuntos não são os mesmos. A gente não vai conversar os mesmos assuntos, entendeu? A gente quer ser cheio do Espírito Santo. Não é mesmo? Então, para confirmar a palavra, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele queria reconciliar o povo com Deus. Amém? Ele queria que o povo se ligasse das coisas que não vinham legais, né? Porque todos nós somos violadores da lei. Todos nós pecamos, erramos. Mas alguém justificou isso na cruz, amém? Mas aí eu me perguntei também, eu vou querer continuar sendo carnal ou espiritual? Bom, a natureza pecaminosa todos nós temos. Mas basta eu vigiar e orar. Eu preciso fazer isso. Para quê? Para que eu possa combater um bom combate. Para que eu possa fazer a diferença, né? Para que eu possa ser mais espiritual. Mas vou mudar isso da noite pro dia? Capaz? Capaz? Quem consegue? Quem conseguir me dar receita no final do culto? Como é que faz? Não é fácil. Mas a Bíblia diz vigiar e orai. Jesus disse: quem tem sede, aqui a palavra de Deus, quem tem sede vai a Ele. Amém? Amém. Para confirmar, tinha muitas coisas para falar, muitas.
Mas eu preferi fazer um resumão. Amém? Não precisa abrir se não quiser, porque eu vou ler, tá? Em Romanos 8, se quiser anotar aí para você, do 5 ao 9 diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe que quando eu li isso, uma coisa violenta se passou pela minha cabeça. A inclinação da carne é morte. Nossa, que pesado. Mas é a palavra de Deus. E sabe de quem eu me lembrei? Do Mateus. A inclinação da carne é morte. Quem queria isso para ele? Ninguém. Mas a inclinação da carne é morte. Ah, então quer dizer que se eu me inclinar para a carne eu vou morrer? Não, não dessa forma. Mas pode te levar para o fundo do poço, sim. Agir segundo a carne pode te fazer ser uma pessoa mesquinha, egoísta, sem querer ver o teu próximo como a ti mesmo. E isso pode te levar ao fundo do poço, sim. Numa depressão ou qualquer coisa assim. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu só tenho um inimigo e ele se chama Satanás. Um inimigo, somente ele. Eu não tenho nenhuma pessoa assim que eu não... Pode ser assim que eu não me agrade muito, mas a palavra de Deus diz: suportai-vos em amor. Amém. Amém? Pois não é sujeita à lei de Deus. Então a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade não o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é palavra, amém? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois às vezes eu me chateio com a frieza do Senhor nas palavras, né? Meio que dói assim, né? Mas é a palavra de Deus. E quem somos nós para contrariar o Altíssimo, não é mesmo? O Espírito de Deus habita em vós. Eu quero os frutos do Espírito Santo. Querer os frutos do Espírito Santo é ser obediente à palavra de Deus, às leis de Deus. Quando nós somos crentes espirituais, obedecer a palavra de Deus, ser de Deus, não é um fardo pesado. É algo gostoso de fazer. Eu amo cantar, mas quando eu conheci o louvar a Deus, eu amei mais ainda. É uma coisa que eu gosto. Então eu associo isso a Deus. Eu gosto de agradar a Deus. Eu agradei muito a Satanás. E hoje eu preciso e eu gosto de agradar a Deus. Eu sei que tantas vezes, tanto tempo que eu aborreci a Deus, eu hoje posso agradar a Deus. É isso que me tira das minhas tribulações. Que de tanto tempo que eu só fiz Deus chorar, hoje eu posso fazer sorrir. Cabe a mim alegrar o coração de Deus. Não cabe a mais ninguém ser um crente espiritual por mim. E se há algo carnal em nós, vamos nos revisar. Vamos juntos nos revisar neste momento. Eu peço que você, sentado, de pé, como você quiser. Eu só peço que você individualmente, sabe, incline a sua cabeça. Aliás, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E tenha uma conversa sincera com o Espírito Santo de Deus. Sinceridade é o que precisa. Lembra? Transparência. Transparência na sua relação com Deus.
Transparência. Transparência é o que Deus precisa. De coração sujo, esse mundo está cheio. De pensamentos imundos, já está cheio. Mas aqui dentro da casa do Senhor, não é lugar de o seu coração estar em pedras, dos seus pensamentos estarem atribulados. Muito pelo contrário, aqui é o momento. Aqui é o momento de você se encontrar com o Espírito Santo de Deus. Eu sou um crente carnal ou eu sou um crente espiritual? Quem eu quero ser? A natureza pecaminosa está em mim, mas eu quero continuar a pecar? Ou eu quero continuar a ser um crente carnal? Ou eu vou ser a diferença, o sal da terra, a luz do mundo, aonde quer que eu colocar as plantas dos meus pés? Eu vou ser reconhecido não como um grande homem, uma grande mulher de Deus. Eu vou ser reconhecido porque o Espírito Santo habita em mim. E eu proclamo a paz por onde quer que eu vá. Oh Senhor amado, Deus querido, no nome santo de Jesus. Senhor, essa palavra é bênção, é suave aos meus ouvidos, porque me faz decidir, tomar uma decisão, decretar na minha vida quem eu quero ser a partir de hoje, Senhor. Quem eu quero ser um crente carnal ou um crente espiritual. Eu quero proclamar a paz ou eu quero proclamar a contenda. Oh Deus, volte seus olhos para nós, Senhor. Queremos, Senhor, um encontro sincero. Queremos, Senhor, um encontro transparente, Pai, onde Tu vejas no meu coração aquilo que não Te agrada e que Tu comunique para mim, Senhor, o que eu preciso mudar em mim. Porque a minha luta não é contra o mal, a minha luta é contra mim mesmo, Deus. Oh Senhor Jesus, volte os Teus olhos para essa igreja neste momento. Tem pessoas aqui te pedindo, te clamando para ser melhores, Senhor, para ser diferentes, para ser aquilo que não tem sido, Deus. Oh Pai, mas Tu és amor, Tu é paz, Tu é benigno, ó Deus. Tu tem compaixão por nós e Tu vai fazer hoje a nossa história no cristianismo mudar, Deus. Tu vai fazer nós sermos diferentes, porque por onde nós andar, Senhor, o Teu Espírito Santo há de estar conosco, que se nós tomarmos a decisão de ser crentes espirituais essa noite. Oh Deus, se há algo que não Te agrada em mim, Senhor, arranca, Senhor. Oh, é como a árvore que dá bons frutos, Deus. Só precisa ser podada, não precisa ser cortada, Senhor. Aleluia. Levanta o caído, ó Deus. Enche cada um aqui segundo a Tua vontade, segundo, Senhor, o que o coração dessas pessoas estão Te pedindo com sinceridade, Senhor. Se você neste momento acha que o seu vaso está rachado, de toda sinceridade no seu coração, pode dizer para Deus: quebra e faz de novo. Se você não tem problemas em ser moldado novamente, em começar tudo de novo, diz para o Senhor: quebra agora e faz-me de novo, Senhor. Não tenha medo de começar de novo, não tenha medo de reconhecer os seus erros. Afinal de contas, o que fez Jesus na cruz por nós, a não ser nos levar à consciência, ao arrependimento dos nossos pecados e dos nossos erros. Você não vai ser condenado por admitir a Deus os seus pecados, mas sim se você continuar insistindo nesse erro. Não insista num erro que está te levando a fazer coisas que você mesmo duvida. O Senhor está te dando uma unção de ousadia nesse momento. Aproveite a oportunidade, cada oportunidade que o Espírito Santo tem de falar com você. Enche o seu coração do Espírito Santo. Convença-se a si mesmo de que você precisa mudar. Convença-se a si mesmo que você precisa de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade para com o seu próximo, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui é muito prático ver que o Senhor está fazendo com que você o obedeça, com que você seja a Ele nesses aspectos tão bondosos. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enche, Senhor,
Enche esses vasos. Glória a Deus, o Senhor está tocando em muitos corações. Eu sinto, eu creio. Encha-se da presença do Espírito Santo. Determine a mudança na sua vida. Não se esqueça, é individual. Veja o que mais está lhe afligindo do homem carnal e mude essa história a partir de hoje. Você quer ser bênção na mão de Deus? Tome posse da sua bênção, tome posse dos dons do Espírito Santo. E Ele vai encher você de cada dom. De cada dom, e as bênçãos vão ser cheias na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Encha-se da presença do Senhor. Encha-se do convencimento de que você tem que mudar. Encha-se. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que pedires, orando, crendo no nome de Jesus, será feito. Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo. Eu te louvo.